Você já sentiu, do nada, uma vontade incontrolável de mudar o seu caminho? Ou uma ideia surgiu na sua cabeça, uma ideia maravilhosa, e do nada, puf, surgiu? Ou mais ainda, um atraso provocado por várias razões acabou te livrando de um desastre, de uma catástrofe? Vamos mergulhar hoje no mundo dos mentores espirituais, esse mundo silencioso e poderoso que consegue moldar o nosso dia a dia, na verdade, e vamos ouvir também relatos de pessoas que tiveram a vida mudada por conta dessa influência. Bora lá? Diferente da ideia que as pessoas normalmente têm sobre anjo da guarda, que seria um ser celestial que nos protege, o mentor espiritual não. Ele é um espírito, como nós, que evoluiu um pouco mais e se predispôs a auxiliar espíritos aqui encarnados. Como ele já viveu a nossa vida, já viveu aqui encarnado da mesma forma que nós, ele conhece profundamente as nossas dores. Então ele nos entende. E como que ele influencia a gente? Ele sussurra pensamentos. Ele faz com que você mude caminhos, mude opiniões, lógico, sempre para o nosso bem, tá? Para a nossa evolução e para a nossa, às vezes, segurança. E às vezes também ele, num momento difícil, sabe, num momento de tristeza, de depressão, de luto, do nada vem aquele conforto, aquele acalanto. É o sussurro do mentor espiritual. Os mentores espirituais, até pela sua evolução e pelo seu conhecimento, eles conseguem manipular energias, sabe, fazem com que você escolha aquele livro específico, ou siga aquele caminho específico, ou pegue esse objeto específico. Eles têm essa capacidade. Porém, existe um negócio chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é totalmente respeitado pelos mentores espirituais. Tá? Eles nunca te obrigam a fazer nada. Eles sugerem. Tá? Eles sabem o caminho que você precisa seguir, mas ele não vai te obrigar a seguir esse caminho. Porque ele sabe que a responsabilidade é sua, não é dele. Você tem que ter a sensibilidade de perceber essa sugestão e seguir aquele caminho. Deixa eu contar agora um caso, tá? Um caso real, não vou citar nomes porque não acho ético, mas um empresário, ele saiu para o trabalho, tá? E seguiu seu caminho e no nada ele sentiu uma vontade absurda de trocar de gravata. Ele ficou extremamente incomodado com a gravata que ele estava. Você nunca teve esse tipo de comportamento, nunca teve essa dúvida sobre qual gravata utilizar. Ele pegava a gravata, colocava e ia. Mas naquele dia algo estava incomodando demais ele com essa gravata. Ele deu meia volta e voltou para casa para trocar de gravata. O que aconteceu? Depois ele ficou sabendo, no cruzamento um pouco à frente de onde ele retornou, um caminhão colidiu com 3 carros. Foi um acidente bem grave. O caminhão estava em alta velocidade e atingiu 3 carros. E ele foi salvo por essa gravata. Pela gravata? Imagine agora uma mulher num quarto, uma depressão profunda, sozinha. Ela estava pensando em acabar com tudo, desistir de tudo. E naquele momento sombrio, no seu momento mais difícil, ela ouviu uma voz. E essa voz chamava o nome dela. Obviamente, o quarto estava vazio, só ela estava lá. Mas essa voz foi muito nítida. E não foi só a voz. Ela sentiu a emanação de um amor muito forte, muito profundo. Ela sentiu uma sensação de paz. E essa sensação trouxe para ela um resquício de esperança que ela precisava. Essa paz deu a ela a percepção de que vale a pena tentar novamente. E no dia seguinte, ela buscou auxílio profissional. Ela se recuperou desse estado depressivo e hoje ela é psicóloga e auxilia aqueles que precisam. Eu queria também falar de um relato pessoal. Há mais ou menos 26, 27 anos atrás, eu tinha na época 22, 23, eu tinha marcado de sair com os amigos. Na verdade, eu ia encontrar eles no local específico. E eu peguei o carro, saí com o carro e fui para o local que tínhamos combinado. Porém, no meio do caminho, eu comecei a ter um mal-estar muito forte. Estômago embrulhado, uma sensação muito ruim. Eu voltei para casa.
Eu virei, dei minha volta no carro e fui para casa. Chegando em casa, eu desatei a chorar descontroladamente. Caí na minha cama e comecei a chorar. E não conseguia parar. Por que eu estava chorando? Não faço a mínima ideia até hoje. Eu só queria chorar muito naquele momento. Quando passou essa sensação, não tinha acontecido absolutamente nada. Eu estava bem, normal, sem sentimento ruim nenhum. Fisicamente também o estômago estava normal. Passou do nada, passou um sopro, foi um sopro e passou. E eu tive, naquele dia, eu lembro que eu tive o pensamento que veio para mim no dia depois de ter passado tudo o que aconteceu, foi justamente esse, de os mentores, eles influenciam, lógico, também para ajudar a nossa evolução e tudo mais, mas eles também influenciam as pessoas no meio artístico. Tá? Porque às vezes nós precisamos de alguns toques ou de algumas coisas, algumas influências artísticas, e os mentores também trabalham nesse sentido. Não só mentores, às vezes até equipes vêm para tentar fazer com que uma determinada coisa aconteça, porque precisa acontecer. Por exemplo, nós temos dois expoentes, um científico e um artístico, que deixavam claro que as coisas aconteciam para eles. As coisas surgiam, as ideias surgiam. Nikola Tesla, conhecidíssimo pela sua inteligência, pelos seus inventos, ele dizia isso. Ele, na verdade, foi um estudioso do mundo espiritual, tá? Ele não foi só um cientista, não foi só um inventor. Ele pesquisava, ele acreditava muito no mundo espiritual. E ele dizia isso. Ele dizia que as coisas surgiam na cabeça dele, as ideias revolucionárias. O Nikola Tesla talvez seja um dos cientistas mais injustiçados da história, porque ele revolucionou muita coisa e não se fala tanto nele. E essa revolução a conclusão que tiramos é que nós nunca estamos sozinhos. Então nós somos influenciados o tempo todo. Existe um mundo lá que torce pelo nosso sucesso. Só que nós temos que ter essa percepção. E como que a gente consegue isso? Algumas dicas, tá, gente? Meditação. Meditação é importantíssimo para você conseguir limpar seus pensamentos e perceber o mundo à sua volta. O mundo sutil à sua volta. A elevar sua vibração. O que é elevar sua vibração? É melhorar os seus pensamentos. Você sair da mediocridade, sair daquele pensamento raso, daquela coisa mundana, e elevar seu pensamento para coisas mais sutis. Dizem que a evolução, na verdade, é o aprimoramento do gosto. Tá? É justamente isso. É você se interessar por coisas que vão te trazer elevação, que vão te trazer benefícios espirituais. Tá? Lógico, nós temos que viver o mundo físico. A gente está aqui para isso, não temos que fugir disso. Mas você não pode viver apenas para o mundo físico.